Em uma noite escura, à beira do grande mar, o profeta Daniel teve uma visão que mudaria para sempre a nossa compreensão do futuro. Não era um sonho comum. Era uma janela aberta por Deus, revelando o curso da história humana e o destino final de todas as nações. O mar, agitado por ventos celestiais, começou a ferver. E das profundezas turbulentas emergiram 4 animais colossais, diferentes de tudo o que já se viu. O primeiro era como um leão, mas com asas de águia, símbolo do império da Babilônia, veloz, poderoso, mas cujas asas seriam arrancadas e seu coração de fera trocado por um coração de homem. Depois surgiu um segundo animal, semelhante a um urso, pesado, lento, mas implacável. Ele se levantava sobre um dos lados e em sua boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Era a Medo-Pérsia, um império de força bruta, devorando reinos com sua expansão insaciável. Em seguida, um leopardo surgiu, ágil e veloz, com 4 asas de ave em suas costas e 4 cabeças. Uma imagem da Grécia, sob o comando de Alexandre, o Grande, que conquistou o mundo conhecido com uma velocidade impressionante. Mas, assim como o seu líder, o reino seria dividido em 4, perdendo sua unidade e força originais. Por fim, emergiu a 4ª fera. Terrível, assustadora e extraordinariamente forte. Com grandes dentes de ferro, ela devorava, esmagava e pisoteava tudo o que sobrava. Em sua cabeça, 10 chifres se erguiam, símbolos de poder e divisão. Este era o Império Romano, cuja influência e legado se estenderiam através dos séculos, moldando o cenário para os eventos finais. 4 impérios se levantariam, mas apenas um reino permanecerá para sempre. No meio desses reinos terrenos, a visão de Daniel foi elevada aos céus. Tronos foram postos, e o ancião de dias, Deus em sua majestade pura e atemporal, se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo como a mais pura lã. Seu trono era feito de chamas de fogo, e de sua presença saía um rio de fogo. Milhares e milhares de anjos o serviam. Então, os livros foram abertos, livros que continham os registros de toda a humanidade. Era o tribunal celestial, o momento do julgamento divino. E em meio a essa cena majestosa, Daniel viu alguém como um filho do homem vindo sobre as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi apresentado diante dele. A ele foi dado o domínio, a honra e o reino. Todas as nações, povos e línguas o serviriam. O reino foi entregue ao Filho do Homem. E seu domínio é um domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. A revelação continuou. Em outra visão, Daniel viu um carneiro com 2 chifres, um mais alto que o outro, avançando para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe. Ele representava o Império Medo-Persa em seu apogeu. Mas, de repente, vindo do ocidente, um bode surgiu, movendo-se com uma velocidade tão incrível que seus pés não tocavam o chão. Ele tinha um chifre notável entre os olhos. Era Alexandre, o Grande, liderando a Grécia. Com fúria, o bode atacou o carneiro, quebrou seus 2 chifres e o lançou por terra, pisoteando-o. Ninguém pôde livrar o carneiro de seu poder. No auge de sua força, porém, o grande chifre do bode foi quebrado. E em seu lugar, 4 outros chifres notáveis cresceram, apontando para os 4 ventos do céu. Eram os 4 generais que dividiram o império de Alexandre após sua morte. Desses reinos divididos, surgiria uma figura sombria, o pequeno chifre. Um rei de aparência feroz, mestre em astúcia. Ele se levantaria contra o povo santo, prosperaria em seus enganos e causaria uma destruição terrível. Em sua arrogância, profanaria o santuário
interromperia os sacrifícios diários e se exaltaria acima de todos os deuses. Uma prefiguração da besta descrita no Apocalipse, que falaria blasfêmias contra o Altíssimo e perseguiria os santos. Oprimido pelo peso dessas visões, Daniel buscou a Deus. Vestido de pano de saco e cinzas, ele jejuou e orou, confessando não apenas os seus pecados, mas os de todo o seu povo. Ele clamou pelo perdão de Israel e pela restauração de Jerusalém. Sua oração não era um ritual vazio, mas um clamor desesperado de um coração quebrantado. E enquanto ele ainda falava, o anjo Gabriel, o mesmo que anunciaria o nascimento de Jesus, foi enviado rapidamente. Ele tocou o ombro de Daniel e trouxe uma das profecias mais extraordinárias de toda a Bíblia. A profecia das 70 semanas. Gabriel disse: "Desde o momento em que começaste a orar, a resposta foi enviada, porque és muito amado." A profecia revelou o tempo exato até a vinda do Messias, sua morte e a destruição da cidade e do santuário, traçando um cronograma divino para a redenção. Mas as revelações não pararam aí. Daniel teve outra visão, tão intensa que o deixou sem forças. Um ser celestial, cujo rosto brilhava como um relâmpago e cuja voz soava como a de uma multidão, apareceu a ele. Este mensageiro revelou a existência de uma batalha invisível nos reinos espirituais. Ele contou como foi retido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, uma entidade demoníaca, até que Miguel, o arcanjo protetor de Israel, veio em seu auxílio. Esta cena nos dá um vislumbre da guerra celestial que acontece nos bastidores da história humana. Principados e potestades lutam para influenciar os reinos da terra, mas o poder de Deus e seus anjos é supremo. Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus", se levanta como o grande defensor do povo de Deus nos momentos mais críticos. E assim, chegamos à visão final, à conclusão de tudo, o tempo do fim. Daniel foi informado de que, nesse tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações. Mas naquele tempo, o povo de Deus, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro, serão salvos. A visão se estende até a ressurreição. Multidões que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. E uma promessa gloriosa é feita: os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. As palavras foram seladas. O livro foi fechado até o tempo do fim. As visões de Daniel não foram dadas para satisfazer nossa curiosidade, mas para fortalecer nossa fé. Elas nos mostram que, apesar do caos, das guerras e da ascensão do mal, a história está nas mãos de um Deus soberano que já decretou o fim desde o começo. Reinos se levantam e caem, tiranos vêm e vão, mas o reino do Filho do Homem é eterno. E para aqueles que são seus, a promessa é de luz, glória e vida eterna. Obrigado por assistir. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precise ouvir sobre a esperança que temos em Cristo. Que a paz de Deus esteja com você.